Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Hoje a gente recebe aqui o professor Pedro Felil Ribeiro. É um prazer estar aqui com o Chutando a Escada. Eu acompanho o projeto e sempre quis estar aqui, então agradeço muito o convite e espero que vocês gostem hoje. Meu nome é Pedro Felil Ribeiro, eu sou professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e eu vou conversar com vocês hoje sobre um projeto que eu estou tocando, que eu coordeno, que é o Política Externa em Mundo. Muito bom, cara. Não vou falar quanto tempo eu te conheço, porque já tá começando a ficar chata essa piada, né, cara? A gente já se conhece há bom tempo. Muito bom ter você aqui. Obrigado mesmo por topar falar comigo aqui no Chutando a Escada para falar de um projeto que eu considero bastante inovador, né, na área, que é o POLEN, que é o Política Externa em Números. Mas antes de ir pro papo, se você puder apoiar o Chutando a Escada, é muito simples. Basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio e lá você vai encontrar várias formas de ajudar, inclusive o Catarse, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, ou o número Pix, a chave Pix do Chutando a Escada, que também não é muito difícil de decorar, é o apoio@chutandoaescada.com.br. Dessa forma, se você puder, obviamente, você ajuda a manter esse projeto no ar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos pro papo. Então com vocês, Pedro Felil Ribeiro, que fala com a gente sobre o POLEN, o Política Externa em Números. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Pedro, olha só, desde que eu te conheço, acho que eu tava no mestrado, né? Enfim, faz um tempo. Você sempre teve uma preocupação com o que eu vou chamar aqui de rigor metodológico na área de ciência política e relações internacionais. Isso se reflete nos seus textos e tal. A gente já discutiu aqui no Chutando muito sobre isso, né? A ciência política e principalmente as relações internacionais no Brasil tem uma tradição ensaística, né? Até por conta das características do campo, de como ele foi consolidado no Brasil, pela natureza do objeto e por uma série de outras razões, né? E aí a literatura muitas vezes chama isso de um vácuo metodológico, né? De um apagão metodológico na área. Mas você nunca fez parte desse grupo, né? Sempre teve muito uma preocupação com um certo rigor metodológico na área, né? Se você pudesse falar um pouquinho também sobre essa característica do campo e a importância, para quem nos escuta, alguém que está fazendo monografia, TCC, ou mestrado, ou doutorado, falar um pouquinho sobre a importância disso que a gente está chamando aqui de rigor metodológico. Podemos começar por aí? Claro, eu acho que esse tópico é extremamente relevante, principalmente na pesquisa, né? Quando a gente, na docência, nas universidades brasileiras, principalmente as públicas, somos docentes, extensionistas e pesquisadores. Uhum. E eu partiria de uma seguinte percepção mais ampla sobre o assunto. Eu depositaria a terminologia rigor, o adjetivo rigor, mais ao desenho de pesquisa do que ao tipo de método que se pode selecionar. E como você já adiantou, na nossa área, principalmente em política externa, há objetos de pesquisa que demandam um método, por exemplo, qualitativo. Você não vai conseguir responder a determinadas perguntas pelo método quantitativo. Então, a opção do método, eu acho que até é menos relevante. Talvez, pessoalmente, sempre tive mais afinidade com o método quantitativo. E aí, comparando o aprendizado, né, do método quantitativo com o qualitativo, ambos vão te forçar, são camisas de força. Há críticas ontológicas e epistemológicas sobre essas camisas de força, se elas são boas, se elas são ruins, se elas diminuem muito o alcance, eu ganho em alguma robustez, mas também perco na validade externa, no alcance interpretativo. Então, acho que nesse debate, eu diria que o melhor para o nosso campo, que ainda está em crescimento, análise de política externa e relações internacionais no Brasil, é que distintas abordagens ontológicas e também metodológicas possam convergir sobre o mesmo objeto de pesquisa. Então, a mesma pergunta pode ter mesmas respostas com distintos métodos, né?
Então, minha primeira percepção é que se a gente pega a literatura de política externa brasileira, ela vai ter baixa mobilização de métodos quantitativos, algo que vem se revertendo. E aí eu fico em dúvida o que seria a causa disso. Talvez uma delas seja a própria disponibilidade de dados. E aí entra um pouco esse projeto que eu apresento aqui para vocês, Política Externa em Números, porque até 2010, 2007, se a gente pega as principais citações no Cielo, no Web of Science, nos escopos de política externa brasileira, são produções até 2010, 2013. Claro que elas precisam de tempo também para serem citadas. E eu acho que cada vez mais a disponibilidade de dados abre essa possibilidade de até de um diálogo maior. Por exemplo, métodos mistos tem sido muito frequente o uso, aí não só no Brasil, mas também no exterior. E eu diria que a principal percepção que eu tenho não pode ser de hierarquia. Então, um caso tradicional que eu gosto na teoria de relações internacionais é a paz democrática. Se você estudar a teoria da paz democrática, você consegue ver ela de todos os espectros ontológicos, metodológicos, epistemológicos, e boa parte deles rumando para uma argumentação convergente. E aí você cria aquilo que o Lakatos chamava de um programa de pesquisa, né? A gente começa a conhecer melhor, talvez, o objeto nesse investimento. Então, por exemplo, eu acho que, relendo a literatura de política externa brasileira e olhando o que está sendo feito com novos métodos ou dados quantitativos, eu vejo que há convergência nas interpretações, né? Não vejo que o ensaio realizado antes precisa ser revisto com novos métodos. Não. Acho que talvez novos métodos tenham direcionado para um caminho minimamente semelhante. Agora, o que talvez seja um ganho, e aí é o meu propósito central, que aí muito filiado à noção de método quantitativo, é criar indicadores, e aí, nesse caso, métricas, que possam descrever o mesmo objeto e serem minimamente aceitas. O ideal seriam amplamente aceitas. Então, um exemplo tradicional da nossa área são os índices de democracia. Sim. É relevante medir o quão um país é democrático ou não. E a noção dicotômica é muito superada. Não dá para você dicotomizar isso. É uma democracia, isso é uma ditadura, porque você vai ter muitas matizes. E aí você percebe um forte investimento nisso, sofisticado, aí tem misto de quantitativo com qualitativo, mas produção de índices. Eu nunca vi nenhuma organização internacional ou regime internacional que demanda democracia a utilização de um critério assim objetivo, como é o índice glicêmico na medicina, né? Seria uma analogia curiosa. Então, eu gostaria muito de investir, de contribuir, pelo menos para a construção de algo que possa ser considerado minimamente uma métrica de política externa. Nesse caso, seria o índice de política externa, que depois eu posso falar um pouco mais sobre ele. Mas, de qualquer jeito, a própria percepção do que é a política externa, do conceito, e de ter um consenso mínimo sobre o objeto de pesquisa, também auxilia a esses métodos convergirem, né, atingirem respostas semelhantes. Então, uma pergunta que eu quero responder também com números é qual a melhor estratégia para o Brasil de inserção internacional? Se aproximar dos Estados Unidos, da China, universalizar parcerias. Então, o clássico da literatura, americanismo versus universalismo, todos esses quadros conceituais, as noções de autonomia, você pode testar com dados quantitativos essas percepções, né, essa perspectiva teórica, essa expectativa teórica, em função também dos dados quantitativos. Então, a minha percepção maior, assim, mais ampla, é de convergência. Né? Entendi. E é importante os programas de pós ter as duas disciplinas formadoras, a de método qualitativo e quantitativo. E até diria você, Felipe, que eu acho mais complicado, lendo as teses e dissertações da área, não é uma amostra lá muito maravilhosa, mas que o método qualitativo talvez ainda precise de mais robustez do que o quantitativo. O quantitativo te obriga a parâmetros mínimos. Você pode fazer bem feito ou mal feito. Aí tanto faz ser quantitativo ou qualitativo. Mas ele tem já muitos protocolos pré-definidos que, se eu sou um avaliador, um parecerista e leio,
você pede na hora, ó, você fez uma regressão e mostra os testes de normalidade, de heterocedicidade, sabe? Vai ter um monte de já padrões muito aceitos, porque vem da estatística, de uma outra disciplina, que você pode aplicar. No qualitativo, eu acho que para a literatura no Brasil, análise documental, análise de discurso, mesmo o chamado process tracing, que virou um super trunfo, né? Você vê muito process tracing aparecer nas teses e dissertações e não está um método minimamente desenvolvido, aplicado, etc. e tal. Tem também um protocolo mínimo qualitativo. E também, mesmo quando a perspectiva epistemológica for diferente, aí eu acho que o debate geralmente fica bem mais explicitado. Eu acho que até a literatura, digamos assim, mais pós-positivista, para não usar a ausência de um termo melhor, tem uma desenvoltura maior na nossa área, né? Eu acho que tem ganhado bastante espaço. Mas ainda assim, eu colocaria a necessidade em ambos os métodos. E um converge com o outro. Não, muito interessante, né? Da maneira como você coloca, de fato, essa crítica que você faz. Agora, eu até por desconhecimento, né? Nesse estudo de política externa brasileira e tal, eu não tenho muito conhecimento de outros textos, né, que se utilizam de ferramentas quantitativas para poder fazer ali um enfrentamento do objeto, né? Para além do trabalho que vocês desenvolvem no Pollen, as suas próprias pesquisas, aí já tem uma certo campo, informação, né? O que você citaria aí de gente que já está fazendo esse esforço antes de vocês nesse ponto? Um exemplo que eu acho interessante, que inclusive o livro ganhou prêmio na PCP, portanto teve reconhecimento da comunidade, foi a produção do Otávio Amorim Neto, da Faculdade Getúlio Vargas, de Dutra Lula. Ele usa a convergência de votos na Assembleia Geral da ONU como uma proxy de aproximação, afastamento do Brasil em relação aos Estados Unidos. E ele, inclusive, tem uma agenda profícua de estudos com métodos quantitativos sobre capacidade diplomática, sobre organização burocrática, sobre a relevância de fatores sistêmicos e domésticos nessa convergência na Assembleia Geral da ONU, compara Brasil, México e Argentina. Tem o pessoal da Federal de Minas Gerais, que agora, inclusive, tem um pesquisador que está no Pollen, que é o Thales Carvalho. Ele acabou de assumir na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele também tem uma agenda bastante... o Thales eu conheço. De métodos quantitativos. Ele tem estudado defesa na área de segurança, mas ele também faz um ótimo investimento. Tem o pessoal da Federal de Pernambuco, também há bastante tempo, tem bastante produção voltada... Aí o Rafael Mesquita é um pesquisador do Pernambuco que tem excelentes também contribuições na área. Inclusive, ele tem uma base de dados sobre redes diplomáticas, comparando Brasil, Índia e Turquia, que eu recomendo, quem tiver interesse, depois pode pesquisar, que vale a pena. São dados muito interessantes. Entre outros tantos. Tem uma galera, então. Eu devo estar deixando muita gente de lado, mas só para não também começar a falar, mas você percebe. Por isso que a minha hipótese é de que isso acompanha um pouco a disponibilidade de dados, sabe? Então esse é um ponto interessante, né? E de lá para cá, então você teve, imagino por conta da digitalização dos documentos, sei lá o quê, então há uma base de dados maior à disposição dos pesquisadores, é por aí? E isso, obviamente, se reverte numa quantidade maior de pesquisas. Eu acho. Os algoritmos também, né, permitiram o recolhimento de dados que antes eram ou impensáveis, ou caríssimos, ou de um trabalho enorme, talvez. Então, por exemplo, tem um grande repositório, o Harvard Dataverse, sim, conheço. e ele conecta ao DOI, né? Todo o pessoal da área conhece, mas talvez se alguém tiver interesse em pesquisar, por exemplo, está fazendo uma pesquisa em relações internacionais, ciência política, virtualmente qualquer área, né? Você, antes de ir atrás dos seus dados de maneira crua, dá uma olhada nesses repositórios, porque eles deixam tudo muito bem arrumado, muito bem
explicitado. Então você tem todos os discursos da Assembleia Geral da ONU de 1970 aos dias atuais, todos os votos, assim, a ONU, por exemplo, é uma fonte de dados enorme, Banco Mundial, FMI, legislativo, você puxa por API, dá para puxar dos Estados Unidos, do Brasil, enfim, você tem uma gama de possibilidades que aí eu acho que isso incentiva, né, o uso. Eu imagino quando, por exemplo, uma das referências em política externa brasileira, Maria Regina, ela fez a tese dela no final dos anos 80, meados dos 80. Quer dizer, até o acesso a documentos primários, até para fazer a parte qualitativa, você tem uma enorme dificuldade de acesso documental. Então, hoje, com a lei de acesso à informação, com o portal da transparência, com as APIs de vários órgãos governamentais, aí você abre, né, um campo de possibilidades, que eu acho que isso pode estar correlacionado. Se a gente olhar a produção, né, em política brasileira, ela vai começar a ter mais coisa quantitativa mais para frente mesmo. Talvez até seja um movimento esperado, não sei. Eu imagino que em algum momento fique uma coisa um pouquinho mais equilibrada ou misturada. Tem que fazer os nossos estudantes, aí falando como docente, né, perder o medo de conhecimento, seja ele qual for. Quer estudar semiótica? Vai lá, estuda semiótica, vai no departamento de linguística, puxa a disciplina lá. Quer estudar estatística? Vai lá e não tem problema. Assim. Ou não quero usar método quantitativo, mas como formação é bom saber do que se trata, uma coisa introdutória, né? E a recíproca é verdadeira. Né? Como pesquisadora, a gente vai precisar toda hora usar um ou outro. Porque o nosso interesse é responder uma pergunta. Né? O método em si, ele é uma ferramenta, então ele tem que estar hierarquicamente subjugado ao seu interesse fundamental de pesquisa. Ele serve para um propósito. O método não tem valor em si mesmo algum. Nem é para ter, né? Ô Pedro, e falando então dessa parte instrumental, né, para um aluno, uma aluna que nos escuta aqui, que tem interesse na manipulação de dados, como é o que a gente está conversando aqui, que é o diferencial do pólen, de alguma forma, aliás, deixa eu fazer só esse adendo, né? Eu gostei muito quando você fala que a gente tem que fazer com que nossos alunos percam medo do conhecimento, né? Então, e uma das barreiras, pelo menos assim, o que eu imagino que exista, é justamente a necessidade de você manipular esses dados por meio de softwares, né? Que são tem um custo de entrada, né? Vamos colocar nesse termo. Tem um custo de entrada, um custo, alguns mais altos, outros nem tanto, mas há um custo de entrada que, uma vez que se paga também o custo, aí você otimiza demais, né? Mas do ponto de vista de instrumentos, de softwares, assim, o que você tem a dizer para um leigo como eu sobre esse custo de entrada? Ele é alto demais? Como que é? Vocês usam que software? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu recomendo os softwares livres, né? Porque, além da óbvia vantagem dele ser gratuito, ele tem uma colaboração incomparável com os demais. Os pagos buscam competir, correr atrás, mas é o R e o Python. Eu diria que talvez até o Python esteja em mais voga, né? Então, por exemplo, até para mercado de trabalho, esse é um tipo de conhecimento que tende a ser valorizado. Parece que o Python tem sido mais usado, mas seria bom checar as pesquisas mais recentes. Tem um custo de entrada, mas veja, o custo de entrada, eu diria que hoje ele é baixo. Porque o que a gente não pode necessariamente confundir, uma coisa é eu estudar software para analisar dados, outra coisa é eu estudar estatística. Uma coisa é eu ir para a teoria de probabilidade, frequentista versus bayesiano, entender intervalo de confiança, parâmetros, etc. e tal. Outra coisa é eu mobilizar dados. Então, tem toda uma parte de software que ela serve, por exemplo, para você recolher automaticamente dados da internet, para você puxar da API. E você pode, por exemplo, parar, digamos assim, no descritivo. Eu não preciso fazer um modelo estatístico, a depender do que minha pergunta de pesquisa. Então, eu diria que, pelo menos, esse investimento inicial, se você faz um curso, seja no Python, seja no R, de 20 horas,
gratuito, online, assíncrono, há uma grande oferta desse tipo de curso, você já tem capacidade de produzir algo para a sua pesquisa. Então, por exemplo, eu posso me satisfazer com frequência de palavras em discurso. Não preciso usar a teoria da probabilidade, intervalo de confiança, que aí vai demandar o estudo de uma disciplina, né, específica. Aí talvez o custo de aprendizado, sem dúvida, vai ser um pouquinho maior, mas eu diria que para quebrar o gelo, né, em termos mais populares, você começa com esses softwares que te facilitam muito, acho que o R e o Python são boas sugestões, te facilitam muito a obtenção e organização do dado, né? Porque às vezes também ele vem de um jeito que você não consegue usar. Mas aí, com os recursos algoritmos, você economiza muito, muito tempo e pode chegar num resultado interessante. Então, vamos supor, estou fazendo uma tese sobre operações de paz, Brasil, participação em operações de paz da ONU. O UN Data, você puxa todos os dados de todas as operações do globo. Se eu quiser fazer um gráfico simples, descritivo, por exemplo, o número de tropas, a média mundial e o Brasil, só para dizer o quanto que o Brasil está para cima, para baixo, pronto, esse curso que você fez de 20 horas é capaz de já te habilitar a concretizar isso. E não vai mudar em nada o método da sua tese, o argumento central, mas vai dar robustez, você consegue, digamos assim, usar mais instrumentos para fortalecer o argumento, e sem muito custo, né? Sem assim, custo, eu digo, muitas horas. Agora, para aprender estatística, aí realmente tem que fazer a disciplina mesmo. Tem que parar. Lista de exercícios, estudar um pouco, né? Vai ter que fazer um investimento um pouco maior. Então, eu acho que uma boa porta de entrada, idealmente, eu tenho uma pesquisa sobre isso, tenta aprender o software com essa base de dados já. Tem muito tutorial, há uma diversidade enorme de oferta de conhecimento que, assim, às vezes também uma disciplina na pós ou um curso de extensão também já estimula e facilita, né, o estudante a percorrer esses caminhos. Mas eu diria que essa seria um R Python para recolher e organizar dados sem precisar de estatística, seria uma ótima começo. Boa porta de entrada. Não, excelente. Olha só, deixa eu aproveitar aqui para falar então do pólen, né? Vocês aqui têm alguns índices, né? Tem um índice de política externa que você já citou, mas aqui, pelo que eu estou vendo, tem outros dados, né? Gastos diplomáticos, gastos com pessoal, gastos ministeriais, acordos bilaterais, os valores nominais de financiamentos feitos pelo BNDES, imagem do Brasil, análise de sentimento, imagino, gasto com OIs, índice de ganhos com os Estados Unidos, estou interessado em te ouvir também sobre isso aqui, operação de paz, emendas parlamentares, enfim, empréstimos. Aí acabou. Já é bastante coisa, né? Já é coisa pra caramba. O que você tem a dizer sobre esses indicadores? Qual você gostaria de destacar e a importância deles? Eu vou destacar esses dois índices, né? O índice de política externa e o índice de ganhos com os Estados Unidos. Inclusive, eu já estou preparando um novo conjunto de dados para tentar mensurar a importância dos países na agenda da política externa brasileira. E para isso, eu peguei todos os discursos dos senadores e deputados no Brasil, de 2011 para cá, e filtrei, quantifiquei a frequência de vezes que esses países são citados nos debates parlamentares. Então, por exemplo, eu vou usar isso para ter uma medida no tempo de qual que é a relevância dos países na agenda brasileira. E aí o índice de política externa, que é o grande investimento do pólen, é o tentar construir uma medida objetiva, transparente. Por que transparente? Porque ela pode ser replicada, anual e comparável, que exprima o grau de engajamento internacional do Brasil, ou seja, o investimento do Brasil em política externa. Então, a ideia fundamental de fazer esse índice é criar um instrumento que possibilite avaliar a política externa brasileira. E aí tem vários desafios metodológicos ainda não superados, né? Então, por exemplo, eu bilateralizei esse dado. Porque se eu for para uma COP, por exemplo, essa COP que vai ter em Belém do Pará, é muito difícil saber
qual foi a chancelaria, qual país foi responsável por precisamente tal resultado. E como que eu vou avaliar, né, a eficiência ou o desempenho da diplomacia brasileira em um contexto multilateral? Aí eu diria que o método qualitativo seria a melhor resposta. Mas, olhando para as relações bilaterais, o Pollen reúne 10 variáveis de comércio, diplomacia, convergência em instituições internacionais, acordos bilaterais, viagens presidenciais, entre outras, e, a partir de uma análise fatorial, reduz as dimensionalidades do dado e cria, a partir dos fatores, uma medida única, que eu padronizei de 0 a 1, que dá uma intensidade de quão o nível de engajamento do Brasil com aquele país. Então, quanto mais aquele país fizer comércio com o Brasil, apoiar o Brasil em organizações internacionais, receber a presidência brasileira, entre outros fatores, mais alto tende a ser o índice. E aí, a ideia fundamental teriam 3 eixos centrais, né? O primeiro é que pode oferecer uma ferramenta útil na pesquisa. Se olha o comportamento do índice, por exemplo, na final da página do Pollen do Índice de Política Externa, tem um GIF que é o mapa variando de 98 a 2022. Quanto mais intensa a cor dos países, maior o nível de engajamento. Então, você pode perceber que os principais argumentos da literatura de política externa brasileira sobre a aproximação com os Estados Unidos, investimento no sul global, o investimento, por exemplo, de Lula 1 e 2 no continente africano, essa estratégia já se iniciando no segundo mandato do FHC, depois a retração da política externa brasileira a partir de 2013 e 2014, com a crise econômica. Claro que as causas o índice não vai te dar, ele só descreve o fenômeno. Mas você percebe que há uma convergência bastante interessante entre o que o índice mediu e os conceitos e as interpretações da literatura. Portanto, a gente está preparando um artigo com essa ideia da validade conceitual do índice, né? Claro que ele não consegue capturar toda a complexidade da política externa, né? Então, se a gente for ver assim, qual que é a maior dificuldade pela literatura de avaliar a política externa? Os objetivos são vagos. Então, se eu for avaliar uma política de saúde, o DataSUS é maravilhoso. Ele tem tudo, indicadores, toda a informação. Eu sei dizer se aquele hospital é mais eficiente que o outro hospital. Eu sei até avaliar microdados dentro dos hospitais ou dos postos de saúde. E eu posso usar esses dados para otimizar a distribuição de leitos, etc. e tal, alta complexidade. Você tem todo um universo de avaliação que permite um desenvolvimento e aprimoramento da política pública crucial. Na política externa, a gente não tem isso. Então, o índice de política externa poderia ser uma primeira tentativa de se chegar próximo a isso. Claro que já confesso aqui que vai necessitar aprimoramento sempre. Acho que é o primeiro lançamento. Espero que a comunidade tenha interesse em discutir para ver se funciona, se dá para melhorar, se tem cumpre essa função, né? Mas eu diria que essa seria, por exemplo, uma ferramenta que o governo poderia usar, no limite. As avaliações que o Itamaraty faz das suas embaixadas são documentos que não são anuais, não são padronizados, não tem uma... O TCU já incitou o Itamaraty a produzir avaliação da política pública, da política externa. O Senado Federal já fez isso quando estava o Serra e o Aloysio Nunes, né, na dobradinha do Michel Temer, e você não vê uma resposta muito firme, muito contundente do Itamaraty. E você lê aqueles relatórios de cada embaixada, são relatórios anuais, sem nenhum fluxo contínuo no tempo. Eles são extremamente vagos. Então tem que fugir dessa subjetividade. Ela pode, para avaliar, aí eu não estou dizendo para todo o campo de pesquisa de política externa brasileira, mas para avaliar a política externa brasileira seria muito útil fugir dessa... Então eu pego dados que já estão disponíveis pelo próprio governo brasileiro, outros por organizações internacionais, e tento sistematizar. Então, por exemplo, eu queria poder responder perguntas do tipo: o que é melhor?
ter 30 diplomatas em Portugal ou aumentar o número de 5 para 10 em Angola? O que é melhor, ter mais diplomatas em Brasília, recebendo a informação das embaixadas, com a capacidade de processar essas informações, ou espalhar mais pelo mundo para obter um fluxo maior de informações não públicas, né, que é uma das funções primordiais, por exemplo, de uma embaixada. Então, a ausência desse indicador, ele dificulta muito a avaliação. E é muito importante para o Brasil, e aí tem uma percepção que tem um artigo que o Luiz Schenoni, eu sou coautor, publicou numa revista, na Foreign Policy Analysis, que a gente faz um pouco essa discussão. Quer dizer, o Brasil super expandiu sua política externa entre 2003 e 2010. Teve resultados interessantes disso, mas depois não conseguiu manter esse nível de engajamento internacional. Então, a literatura é muito consensual em perceber esse voo de galinha, né? Vai, mas cai rápido depois e não mantém, não sustenta. Então, é crucial nesse histórico recente, a gente entender qual que é a melhor forma de distribuir os recursos nacionais na política externa. Inclusive, se é preciso aumentar ou não, ou pelo menos redistribuir dentro do que o Brasil faz hoje, né? Qual que seria a melhor forma da gente estabelecer, por exemplo, a nossa rede diplomática, ou quais países seriam mais interessantes aproximar. E aí você pode pegar a dimensão econômica, diplomática. A militar não tem muito dado. Por exemplo, na área de defesa, já tem bases excelentes como o CIPRI, o Correlates of War. Eu acho que não precisaria, né, dobrar o esforço. Ali você vai encontrar bons dados para essa área. Mas no caso das outras dimensões da política externa, eu acho que sim, se tenta ter esse objetivo crucial, né? Agora, vai ser muito difícil ser aceito, ser minimamente consensual. Da dificuldade, eu imagino te ouvindo falar e lendo aqui, né, a quantidade de dados, né, de variáveis, enfim, tudo disponível, pessoal. Você que está pensando em incorporar, está fazendo a discussão sobre política externa brasileira, ó, tem uma base de dados aqui disponível, basta citar direitinho aqui, você pode usar. Então, certo, como você bem falou, ajustes, eu acho que isso aqui não é uma pesquisa que nunca deve acabar, né? Mas aqui já tem tem mapas muito interessantes aqui, né? Os dados que vocês já compilaram já traz, acho que, resultados muito relevantes. Eu sei que, como você bem falou, os dados são os dados, né? Ele tira uma fotografia e embora você também disse isso, essas fotografias, elas de algum modo corroboram aquilo que tinha sido dito em textos, né? Clássicos da área, sobre as dinâmicas da política externa brasileira. Mas uma coisa que os dados aqui permitem enxergar, e aqui, calma, não precisa ficar bravo comigo, né? Eu já estou fazendo a interpretação do dado, não quer dizer que os dados digam isso de maneira categórica. Mas há uma óbvia, para mim, né? Quando eu vejo o GIF, ou quando eu vejo GIF eu entendo, né? Eu não entendo de Python, GIF eu entendo. Há um deslocamento, né, para a Ásia. Se a gente compara, por exemplo, a China com os Estados Unidos, a China tem um índice que é mais que o dobro, né? Praticamente o triplo de importância se comparado com os Estados Unidos. É claro que tem uma sazonalidade, né, a depender do ano, mas quando a gente estica isso na série temporal, a gente percebe que não se trata de uma sazonalidade quando a gente olha para a China. Tem uma questão estrutural acontecendo, algo que a literatura já vem apontando há um tempo, mas que agora os dados comprovam. Para além disso, a manutenção dos Estados Unidos como parceiro estratégico relevante, mas eu vou chamar de uma perda relativa, né, em comparação à Ásia. E um outro polo extremamente relevante, que é o Cone Sul, né, que tradicionalmente é a nossa área natural, né, de política externa,
natural entre muitas aspas, né, mas porque eu me refiro obviamente às fronteiras e tal, e a gente percebe, né, à medida quando a literatura fala lá do Pink Wave, né, a onda rosa, e depois tem lá o desmantelamento, né, dessa onda, uma onda conservadora e tal, e aí os dados eles mostram isso, né, de maneira muito interessante, né. Então, isso corrobora aquilo que você disse no início, né? Que não necessariamente esse tipo de metodologia ele rivaliza com as pesquisas qualitativas que são tradicionais na área. Muito pelo contrário, pode contribuir com isso que a gente chama de um campo, né? De um programa de pesquisa que pode muito bem utilizar, enfim, os dois tipos, né, de metodologia para responder um mesmo problema de pesquisa. Né? É por aí mesmo? Estou entendendo certo ou eu falei uma grande bobagem? Não, exatamente. Eu acho que a interpretação que você acabou de escrever, ela explicita essa convergência, né? Quando você olha o dado, você fala, mudou, agora a gente tem que pensar de outro jeito. Não, é o que o pessoal já estava... Porque se a gente for ver a literatura, que eu nem sei se eu chamaria de ensaio, ela é empírica. Uhum. Você lê os textos, eles vão... Porque fez comércio, fez acordo. O que eu acho que a vantagem do pólen, e mais especificamente do índice de política externa, é que ele sistematiza, né? Ele simplifica, ele fica mais fácil de ver. Tanto que eu acho que ele também tem uma função pedagógica que pode ser muito bom. Os nossos ouvintes que estão dando aula de política externa vão ver que vai ser ótimo usar esses mapas, esses gráficos para aula, porque com um slide, por exemplo, você consegue falar bastante da literatura, dos textos. Então, eu esperava já a convergência. Né? Então, assim, eu fiz uma pesquisa bibliométrica para saber os textos mais citados, né, na política externa brasileira. Por exemplo, um que aparece é o texto do professor Tullio Vigevani com Gabriel Cepaluni, sobre a política externa do Lula, Quest for Autonomy. Né? Tem, inclusive, 2 versões. Você vai lendo o texto, ele é super empírico. O Brasil fez isso, se reuniu, teve viagem presidencial, esse acordo não deu certo, teve comércio, teve investimento, teve isso. Então, é esperado que, né, haja uma convergência. A única diferença, talvez, eu diria que é uma vantagem, fazendo um pouquinho de propaganda do índice, é que ele sistematiza mesmo. Então ele fica mais fácil de descrever, eu acho, mais fácil. Né? Eu consigo com menos descrever, não sei se mais, mas o suficiente, talvez. Então acho que eu concordo plenamente com a sua avaliação. E eu chamaria a atenção de um outro aspecto aí substantivo. Né? Eu tenho uma dificuldade que é a seguinte: se a China investir em diplomacia no Brasil, o índice vai subir. E aí, como eu quero avaliar a política externa brasileira, isso é um fator de confusão. Porque eu não posso, vamos supor que 7 países da América do Sul ganharam portos e ferrovias interconectadas e agora o Pacífico ligou ao Atlântico. Seria um resultado assim, você fala, meu Deus, dê medalhas de honra ao Itamaraty. Pode ser tudo a chancelaria chinesa. Aí você vai para o Paraguai, Paraguai não, porque ele já se alinhou aos Estados Unidos e fica com Taiwan. Vai para a Argentina, vai para o Peru, tá tudo parecido. Então, provavelmente não é tanto sucesso, né, da chancelaria brasileira. Por isso que eu acho que quando o Lula, já no seu 3º mandato, lamentou que o Brasil desistiu da África, eu acho que talvez esse seja o aspecto mais crucial que eu vejo assim nesse grande quadro do índice, né? Ele mostra uma ascensão e queda do Brasil num continente hoje disputadíssimo pelas potências, que o Brasil estava exportando serviço, exportando capital, entrando numa onda capitalista um pouco mais competitiva, que sempre foi, pelo menos para alguns, um dos gargalos do desenvolvimento econômico nacional. Então, eu acho que o índice descreve bem. Eu acho que no continente africano a gente poderia depositar, não em todos os países, mas numa parte deles, que aquilo era investimento do Brasil. Né? Olhando os dados crus, né? Linha por linha, país por país. Tanto é que tem coisas que
me chama atenção. Às vezes tem países como o Chad, que apoia o Brasil numa instituição internacional ou outra, que fica com um índice maior do que a França naquele ano. Também não significa que é mais relevante que a França, o Chad para a política brasileira, mas que há um movimento. Ele pega, como é uma série temporal, né, e tem uma relação, um ano está relacionado ao outro, também isso é outra coisa importante para avaliar a política externa. Às vezes você fica 8 anos negociando, e aí vai pingar no governo seguinte, não no seu, e aí você vai falar, a política externa do governo foi inócua, deste novo governo, olha que pujança. Muito eu vi artigos, não todos, aliás, excelentes artigos que não fazem essa comparação, mas dão uma ênfase de diferença entre a FHC e Lula, quando teve aquela primeira grande mudança em termos ideológicos, né, na presidência da República, que eu acho que não condiz com a empiria. Né? Boa parte começa na FHC e Lula depois intensifica. E tem um monte de coisa que foi negociada na FHC que virou realidade concreta no Lula. Então, como o índice te dá essa série temporal, você pode fazer isso. Você pode botar lags temporais, você pode entrar no dado e ver. Agora, vai ter uma parte que essa convergência entre quantitativo e qualitativo é crucial. Saber quem destravou o acordo Mercosul-União Europeia. Né? Qual foi o ponto, qual a ação da chancelaria, isso a gente vai ter que ir para o qualitativo, não vai ter jeito nenhum. Posso olhar um quadro mais amplo, uma série histórica, né? Que ela permite averiguar melhor esses grandes movimentos. Eu diria que essa fala do Lula no terceiro mandato sobre a África, ela é bastante patente. Né? O Brasil perdeu, basicamente, capacidade, né, de ter presença relevante no continente, que poderia ser importante. Pedro, muito, muito interessante, cara, mas antes da gente acabar, eu preciso te fazer uma outra pergunta. Aliás, até um índice que você falou que gostaria de falar, e foi o que eu verbalizei ali que eu queria mais te ouvir falar, que é o índice de ganho com os Estados Unidos. O que é esse índice aqui? O que você tem a dizer sobre ele? O índice de ganhos, eu busco, primeiro, mensurar 2 pontos importantes. A primeira é comparar presidentes. Então, por exemplo, a gente tem uma mudança na política externa brasileira que era predominantemente universalista, né, diversificação de parceria, nunca como algo excludente ao norte global. A Maria Regina tem uma interpretação que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: o norte global bateu no teto, não é que não quer mais relações, não, bateu no teto. Onde há espaço de projeção, crescimento e aumento da influência é no sul global. E que não necessariamente eles são excludentes. Pode agora o Trump, com o aumento da rivalidade com a China, torná-lo excludentes, como já foi com a União Soviética. Mas ainda não chegamos nesse ponto. Né? Então, nessa perspectiva das relações com os Estados Unidos, 2 pontos centrais. Então, comparar os presidentes que mudam as estratégias. Então, do universalismo foi para o alinhamento com os Estados Unidos. Aí a passagem Temer e Bolsonaro. Bolsonaro mais explicitamente durante os 2 primeiros anos do governo Trump. Depois, com Biden, a relação esfriou. Mas é avaliar essa estratégia. Então, se a gente olhar a história da política externa brasileira, o alinhamento com os Estados Unidos já foi muito bem avaliado na literatura. E aí o caso mais clássico é a Segunda Guerra Mundial. E depois tem um próprio texto do Amado Servo que chama o alinhamento do Dutra de um alinhamento sem recompensas. Né? E aí, a partir daí, a percepção de que aproximar-se dos Estados Unidos em detrimento da universalização começa a cair. Só que de vez em quando ela volta. Né? Então, não necessariamente essa dicotomia entre o americanismo e o universalismo, acho que ainda é presente na literatura. E esse índice tinha essa possibilidade de avaliar uma estratégia. Então, por exemplo, se você olha o índice final, Temer e Bolsonaro não mexem em nada no crescimento dos ganhos materiais dos Estados Unidos. Quem mexe é quando Lula manda tropas para o Haiti, que os americanos aumentam a ajuda militar para o Brasil, e quando o FHC consegue os acordos com o FMI para estabilizar a moeda, o plano real.
Aí são os grandes, né? Porque o que eu pego no índice? O mercado americano, então as exportações do país para os Estados Unidos. Eu pego os investimentos externos diretos, que embora não sejam decisões de governo, são decisões de empresas, mas tem uma relação importante com as relações bilaterais. Eu pego ajuda externa, pego ajuda militar e pego os empréstimos que o FMI e o Banco Mundial ofertam para os países. E aí eu faço uma proxy de que a literatura sustenta bastante isso, embora nunca nada seja consensual, de que FMI e Banco Mundial respondem mais aos interesses norte-americanos. Eu falei, vou botar aí, é como se fosse o competidor dos outros bancos de desenvolvimento, até do novo banco de do BRICS. E a partir desse indicador, a segunda parte, que eu acho a mais interessante, é entender qual que é a importância do Brasil na agenda norte-americana. Então, eu pego 195 países e, com esse indicador, eu consigo ver ano a ano em que lugar que o Brasil está na ordem, né? na fila de ganhos, digamos assim. Aí você percebe países que tradicionalmente são mais importantes que os Estados Unidos. Israel, Egito, Paquistão, Colômbia. Então, o índice te dá uma medida quantitativa, de novo, anual, a mesma justificativa do índice de política externa, que permite eu ter uma noção mais clara. Então, vamos supor, independente de gostar mais de americanismo ou de universalismo, tentando não querer fazer um julgamento ideológico, mas se o Brasil é pouco importante para os Estados Unidos, e aí a gente pode criar critérios, mas eu imagino que tem que estar no mínimo entre os 10 primeiros, não vá se alinhar aos Estados Unidos, universaliza. E universalizar a parceria é investimento e gasto diplomático. Você não vai fazer isso sem pôr a mão no bolso e sem instruir a diplomacia a essa estratégia. Então, eu acho que é uma forma também de auxiliar, ou para a gente entender, ou até mesmo para prospectar o que seria melhor do ponto de vista estratégico. Agora, é claro que há outras diversas variáveis que entrariam, né, neste julgamento, no cálculo decisório, que não vão estar expressas pelo índice. Mas só de você ver a posição relativa dos países, você consegue ter uma noção de quanto que o Brasil poderia ganhar. Então, quando o Bolsonaro se alinha ao Trump, muito embora tenha durado pouco, 2 anos, você não percebe um ganho significativo de nenhuma hora. Você não percebe nada. Então, você se alinharia aos Estados Unidos para estar na frente de outros países quando ele for distribuir os recursos. E as principais fontes de recursos dos Estados Unidos, eu acho que estão bem estabelecidas no índice, né? Pelo menos as públicas, né? As que têm acesso aos dados. Então, ele serve muito para objetivar, quantificar essa hierarquia entre as nações na pauta americana. E aí, focado nos ganhos materiais. Poderia pensar também, conjugar isso com discurso, ou com outras fontes de dados. Eu tenho os dados das menções dos países no Congresso norte-americano. Só que eu ainda preciso atualizar, ele parou em 2017. E também o índice eu preciso atualizar para 24, mas eu vou fazer isso porque os dados estão de fácil disponibilidade e eu acho que ficou minimamente interessante a descrição dessa relevância dos países para a agenda americana. Pedro, excelente, cara. Eu queria mesmo te parabenizar pela pesquisa, pelo pólen, pelos dados. Assim, eu queria convidar também o ouvinte a visitar o site do pólen. É bem simples, basta entrar em sites.usp.br/PEN, que é Política Externa em Números, né? E eu vou deixar, obviamente, o link na descrição do episódio. E, de verdade, assim, eu recomendo muito, tem muita coisa aqui, muitos dados interessantes. Gráficos interativos, séries temporais todas aqui disponíveis para pesquisadores. E a equipe, né? Cara, só tem gente de primeira aqui. O Camilo já esteve aqui, o Thales não teve ainda, mas fica o convite no ar, e tanta gente importante aqui que eu admiro e que eu leio. Você tá de parabéns, cara. Parabéns pela pesquisa, vida longa ao pólen,
Vida longa ao Política Externa em Números, e sempre que vocês tiverem achados aí, quiserem reverberar algum achado, algum índice, alguma questão, conta com esse modesto espaço aqui de divulgação científica, que é o que a gente gosta de fazer, falar com gente inteligente, com gente séria, que faz pesquisa séria, como você. Obrigado pelo seu tempo e parabéns mais uma vez pela pesquisa. Eu que agradeço, Felipe, foi um prazer conversar com o Chutando a Escada, espero estar aqui mais vezes, vai ser sempre um prazer. Obrigado mesmo pela divulgação e parabéns pelo trabalho, mantenha firme o projeto, que a nossa área precisa de divulgação científica e principalmente coisas feitas com excelência, né? E acho que o Chutando a Escada cumpre muito bem essa missão. Foi um prazer, espero que os ouvintes tenham gostado e desfrutem o site, usem e abusem, a ideia é essa, está tudo ali facilmente disponível. E qualquer dúvida que alguém tiver, se alguém quiser contactar para conversar sobre pesquisa, eu fico à disposição. Muito obrigado, Felipe. Um grande abraço. Obrigado demais, cara. Eu adorei a conversa. E aí, gostou do papo? Eu adorei, o Pedro é demais. Olha, é muito simples você conhecer o pólen. O endereço é sites.usp.br/PEN, que é P de política, E de externa, N de números. O link está aí na descrição do episódio. E, de fato, você tem gráficos muito interessantes, gráficos interativos. Todos esses dados que a gente conversou aqui, todos eles estão disponíveis na íntegra lá no site do Pólen. Muito interessante o trabalho que eles estão desenvolvendo lá. A equipe é enorme, né? Além do Pedro, a equipe é enorme. Vale a pena vocês entrarem lá e conferir. E olha só, vocês perceberam que o áudio não ficou lá dos melhores, mas é porque a gente precisa de apoio, né? Se você puder apoiar o Chutando a Escada, entre lá, apoie, porque aí dessa forma a gente consegue voltar a ter um editor profissional. É o que dá deixar a edição na mão de leigos. Então, desculpe aí o áudio, a qualidade do áudio, mas foi o máximo que eu consegui fazer aqui com as ferramentas que eu tenho, tá bom? Então, gente, fiquem bem e visitem o site do Pólen e até a semana que vem. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.